gostaria de compartilhar com vocês essa noite sobre essa série que nós estamos falando, né, a Sã Doutrina, edificando uma igreja saudável. E nós vamos especificamente falar sobre testemunho nessa noite. E eu gostaria de convidar você, então, a acompanhar o texto das Sagradas Escrituras, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por este tempo, obrigado, ó Deus, por sua palavra lida neste momento. Pedimos a sua graça, a iluminação do Senhor na exposição, para que venhamos, Deus, a aprender aqui os princípios, ó Deus, os preceitos da sua palavra para a nossa conduta, ó Deus, para a nossa vida. Que o Senhor nos ensine nessa noite, é a nossa esperança em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar então a respeito do testemunho, porque a sã doutrina, ela, como nós falamos aqui no primeiro sermão, a gente usou a analogia do mapa, né? Então, quando você está procurando algum lugar, você precisa ser direcionado, guiado. E a sã doutrina é esse mapa que nos conduz para a vontade do Senhor. Então, ela é uma baliza, ela faz uma rota para que a gente, então, obedecendo, a gente consiga atingir os objetivos propostos pelo Senhor. E ela engloba todas as áreas da vida. Nós temos falado aqui, falamos semana passada, no escuro, né? Quem estava aqui lembra do nosso culto de domingo, acabou a luz, ficou tudo escuro aqui, mas foi uma bênção, e a gente falou então a respeito da santidade, né? Então a sã doutrina, ela garante esse caminho para nós, esse percurso que passa pela santidade. Nós falamos a respeito dos relacionamentos, né, de como a Bíblia e a sã doutrina, ela também fundamenta e ela mantém a unidade da igreja, né? Então, nós somos conhecidos na Bíblia como um povo unido, que faz parte de um corpo do qual Jesus é o cabeça, e para a gente manter essa união, a gente precisa desse mapa, desse guia, que é a sã doutrina. Nós precisamos deste guia, deste mapa, para que a gente seja santo como o Senhor é santo. É isso que a palavra nos ensina. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse aspecto, do testemunho. A sã doutrina, ela é um guia também para que a nossa vida, ela dê testemunho daquilo que nós cremos.
o livro de Atos é um livro fundamental para a gente falar sobre testemunho, sobre ser testemunha. Porque, se você percebeu ali no versículo 1, Lucas, ele está escrevendo, seria uma segunda parte, de um livro que ele começou a escrever, o seu evangelho. Ele direciona, ele destina o seu livro, o seu evangelho, a alguém chamado Teófilo, um cidadão importante. E o livro de Atos é como se fosse uma segunda parte deste evangelho de Lucas. E ele começa a narrar agora, a partir deste momento, versículo 1, ele deixa claro, não só a fazer, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Por que a gente está falando de sã doutrina? Porque a sã doutrina é exatamente tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, a sã doutrina, ela protege esses aspectos da ação do Senhor Jesus Cristo que são importantes para nós. Então, tudo aquilo que a sã doutrina nos instrui a fazer, significa que nós recebemos, por meio do Evangelho, a graça para realizar. E tem coisas, traduzindo aqui para o português, o que o Lucas está falando, tem coisas que não é da nossa conta. Tem coisas aqui que não nos interessa. Como, por exemplo, é esse o momento em que o Senhor vai instaurar aqui o reino. E aí Jesus fala, olha, isso não é da conta de vocês, isso daí o versículo 7 diz, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, o que está acontecendo é que Jesus está direcionando os seus discípulos para que eles não percam tempo com questões secundárias ou questões que simplesmente o Senhor não revelou, Ele não quis que a gente soubesse. Quando vai acontecer as coisas, talvez seja uma das razões que mais nos deixa aflitos nos dias de hoje. Porque parece que a gente quer que Deus responda para a gente exatamente o que não é da nossa conta. E a preocupação principal é assim, se preocupe em fazer o que você já sabe que tem que fazer. As outras coisas, no momento adequado e com base na soberania de Deus, Ele pode te dizer ou não, mas o que é importante você fazer, o que Ele espera que você faça, é o que está revelado aqui. E esse texto vai revelar para a gente coisas impressionantes, porque o versículo 2, o Lucas diz, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, para nós é importante a doutrina, e como nós já definimos, doutrina não tem a ver com uso e costume, tá? Não tem a ver com o tamanho da saia, o tamanho do cabelo, com a sua aparência religiosa, mas a sã doutrina, ela tem a ver exatamente com isso. Jesus deu mandamentos muito claros e muito específicos para os apóstolos. E os apóstolos, então, nos legaram esse ensino de Jesus. É por isso que a igreja de Atos, e Lucas faz questão de mencionar que eles estavam perseverando todos os dias na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos receberam essa doutrina do próprio Jesus. Só pode ser sã doutrina a doutrina que vem de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus passou essa sã doutrina para os seus apóstolos, os quais replicaram para a igreja. Então, aqui está a importância da sã doutrina para guiar agora, então, a ação da igreja naquilo que ela vai fazer. E eu destaco aqui no livro de Atos 3 verdades importantes aqui, que quando você lê a carta de Lucas, ou seja, essa história da igreja, em primeiro lugar eu queria destacar aqui a importância da mensagem que Lucas estabelece em Atos, porque essa mensagem que Lucas estabelece aqui, ela faz uma estreita conexão entre o que Jesus começou a fazer e ensinar e o que Jesus continua a fazer por meio da igreja. Porque você sabe que o livro de Atos, ele tem 28 capítulos, mas ele é um livro inacabado. Porque ele vem narrando a história de Jesus por meio do Espírito Santo agindo na igreja. E ele termina, então, falando dessa missão da igreja de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
E nesse sentido, a obra do Senhor continua. Nós fazemos parte da igreja, que é uma continuação do livro de Atos. E então, Jesus fez, ensinou, e ele continuou a fazer e continua a fazer até hoje. É por isso que há uma importância intrínseca na leitura deste livro, né, de Atos. E é importante também perceber assim, que Lucas ele escreve o Evangelho, e o Evangelho é mais específico sobre a pessoa de Jesus, sobre a vida de Jesus, né? Então, o Evangelho de Lucas é uma biografia a respeito da pessoa de Jesus. No entanto, o livro de Atos parece que tende a dar uma fortalecida, né, ou um foco mais específico na história do que foi acontecendo por meio dos apóstolos. Inclusive, o nome do livro é Atos dos Apóstolos. Mas Atos ainda é sobre Cristo. Mas agora não é sobre aquele Cristo que veio, que nasceu, que viveu, que morreu, né? Viveu uma vida perfeita e morreu pelo seu povo. Mas o livro de Atos agora menciona para nós sobre um Cristo ressurreto, um Cristo que vive e que dá poder, e desafia os seus discípulos a irem por todo o mundo e testemunhar sobre uma incomparável mensagem, que nós chamamos de boas novas. É a incomparável história do amor de Deus. As boas novas se trata do amor de Deus. E é interessante a gente fazer essa analogia porque o Evangelho fala sobre o lado obscuro do ser humano, para que glorifique assim o amor de Deus. O amor de Deus é mais compreendido e mais valorizado quando a gente percebe a perversidade do coração humano. Então, quando a gente tem acesso, por meio do Espírito Santo, ao que aconteceu, de fato, qual é a história da redenção, e a gente percebe a bagunça que nós fizemos, e aí a gente percebe, então, também a grandeza do Evangelho e a grandeza do amor de Deus. Então, a importância da mensagem é algo que se destaca no livro de Atos, e também a necessidade dessa mensagem, porque Atos, ele fala e ele é uma espécie de manual sobre um crescimento saudável da igreja. E é exatamente isso que a gente está falando. A sã doutrina, ela edifica uma igreja que é saudável. Então, nós queremos ser uma igreja saudável, e o livro de Atos, ele é um manual sobre o crescimento da igreja, porque é aqui que a gente vê como a igreja primitiva se comportou. O que a igreja primitiva ela fez, e esses atos da igreja, ou seja, esse comportamento da igreja, esse direcionamento que a igreja tinha, ela serve para a gente hoje, porque a igreja primitiva, ela cresceu de maneira orgânica e saudável. A gente vive num tempo hoje em que muito se fala também de crescimento da igreja. Só que parece que a visão que hoje a gente tem, ela é distorcida também. Geralmente, quando se fala em crescimento da igreja, a gente pensa em números, né? Geralmente vem na cabeça um número. Crescimento da igreja é ter muitas pessoas. E isso não é errado, mas o problema é que a gente tem a tendência de se perder nessa percepção. Porque existem dois fenômenos, e muitos comentaristas, né, falam a respeito disso, porque quando a gente pensa que a igreja é só número, tanto financeiro quanto número de pessoas, a gente começa a se render a algumas práticas, que a gente chama de pragmatismo, ou seja, algumas estratégias e métodos que vão atrair pessoas, para que uma quantidade grande de pessoas se faça presente na igreja. Algo que nós temos conversado muito aqui, eu converso com os presbíteros, né, com a liderança da igreja, eu sonho e quero ver essa igreja aqui cheia de pessoas. Faz parte do processo de crescimento da igreja. Agora, existem dois fenômenos aqui que, né, muitos dos especialistas aí na área da eclesiologia, eles apontam para a gente, que são duas palavras que remetem a extremos
sobre um determinado assunto. Quando a gente pensa aqui no crescimento da igreja, a gente pode pender para um aspecto da numerolatria, ou seja, o número se torna o ídolo. Então, a idolatria dos números. Então, quando a gente olha para essa questão de crescimento, a gente pode cair nesse aspecto da numerolatria. A gente pode idolatrar os números e, para isso, via de regra, se transgride a verdade em troca de resultados. Então, se eu idolatro os números, e é os números que são importantes, e é assim que eu defino o crescimento, então eu posso abrir mão da verdade, posso transigir da verdade para alcançar os resultados que eu espero. Mas, com isso, algumas consequências vão aparecer. E uma delas está em que a mensagem do evangelho ela começa a ser prejudicada. Porque se há uma idolatria dos números, se a gente quer simplesmente ver a igreja cheia por causa da quantidade, a gente começa a partir para uma mensagem mais para agradar os ouvidos do que para converter corações. Isso é perigoso. Em muitos lugares a gente vê assim, as igrejas lotadas, né? Muitas pessoas, e a gente olha para o púlpito e a gente vê mais ou menos isso, né? Pessoas falando aquilo que faz coceira nos ouvidos das pessoas. Fala-se aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que as pessoas precisam ouvir. E o evangelho, ele é confrontador. Ele é confrontador. Mas também existe um outro perigo que é apontado aqui na questão dos números, porque se por um lado, se por um extremo a gente tem a numerolatria, por outro lado a gente tem a numerofobia, que é uma espécie de medo de números, né? E aí tem aquela coisa assim de, não, a igreja pequenininha é melhor, igreja com pouca gente, aí sim a igreja é fiel. As igrejas que estão bem pequenininhas, elas são fiéis. Se cresceu é porque alguma coisa está errado aí. E aí você entende que essas duas perspectivas elas são equivocadas? Porque quando a gente olha para a igreja de Atos dos Apóstolos, a gente vê uma igreja muito saudável, doutrinariamente falando, ela defendia a verdade, ela expunha a verdade, ela chamava as pessoas para o arrependimento, para a confissão de pecados, mas ao mesmo tempo era uma igreja que crescia muito. 2 pregações do apóstolo Pedro, e essa igreja salta ali de uma centena para milhares de pessoas. Então, Deus não tem problema com o número, quem tem é a gente. Deus não tem problema com o número. Aliás, tem um livro da Bíblia chamado Números, né? Que está lá a contagem, né, das coisas. Então, se você acha que Deus não gosta de número, tem um livro lá na Bíblia só sobre isso, né? Deus não tem problema nenhum com números. Os números, eles fazem parte de uma igreja saudável. Então, a grande lição aqui que fica para a gente é que o livro de Atos, ele é um manual de crescimento da igreja. Só que, ao mesmo tempo, ele é o maior manual sobre as missões, sobre missões no mundo. O livro de Atos organiza os procedimentos eclesiásticos, ou seja, como a igreja deve proceder para que ela alcance o mundo. E em avançar o reino de Deus pelo mundo, essa igreja ela vai crescer. E um terceiro destaque é sobre a urgência da mensagem do livro de Atos. Porque o livro de Atos ele trata do crescimento espiritual por meio da sã doutrina e sobre o crescimento numérico também. E como é que a igreja primitiva fazia isso? O livro de Atos mostra para a gente que ela mantinha de maneira inseparável tanto a ortodoxia, que é a teologia, que é a doutrina, com a piedade. Então você tem uma espécie de mistura, assim, tanto da questão da doutrina quanto da questão da vida, tanto da questão da palavra para o intelecto, como também do poder para o espírito. A gente percebe que tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que ele fala que a ortodoxia sem piedade gera racionalismo estéril.
Então, ortodoxia sem piedade vai gerar racionalismo. E piedade sem ortodoxia produz misticismo. Então, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa de piedade e a gente precisa também de ortodoxia. Esse é o equilíbrio que o Atos nos apresenta, por isso é tão urgente para a igreja falar sobre isso. É muito comum a gente ver entre essa questão de piedade e de ortodoxia, as igrejas também caindo para algum extremo. Porque a nossa dificuldade é manter o equilíbrio. A gente, como igreja, precisa ter equilíbrio. E aí a gente vê igrejas que vão muito para esse lado da ortodoxia e acabam ficando frias. Acabam vendo Deus como uma espécie de objeto a ser estudado teologicamente. Nós vamos dissecar aqui teologicamente Deus. E aí perde a vida, perde esse aspecto orgânico da relação. Deus deixa de ser alguém para se relacionar, para ser alguém que precisa ser estudado apenas. Mas, por outro lado, alguns abandonam totalmente a ortodoxia e supostamente eles vão para a prática da piedade. E aí eles caem exatamente nesse misticismo aquilo que é espiritual é aquilo que dá arrepio, é aquilo que é revelação, é alguma coisa nesse sentido. Então nós precisamos desse equilíbrio para não cair nesses extremos aqui, né? E Atos é um alerta urgente para isso. Nós precisamos de uma reforma que conduza a gente para um profundo reavivamento. O reavivamento da igreja tem a ver com isso. Zelo pela doutrina e uma praxis, né, uma prática focada na piedade. Então, a gente, de fato, não precisa buscar novidades. Quando a gente quer saber como a gente pode crescer como igreja, nós voltamos à origem do cristianismo, né, primitivo, a igreja primitiva, que se encontra aqui no livro de Atos. Eu quero rapidamente só dar 3 caminhos aqui para a gente pensar na questão do testemunho. Talvez você já ouviu aí uma frase que ela é atribuída a São Francisco de Assis, que era um padre, né, um franciscano, e há uma frase dele que é muito citada por aí, nos meios, né, evangélicos também, que ele diz assim: em todo tempo pregue o evangelho, e se for necessário, use palavras. Quantos já tinham ouvido essa frase? Em todo tempo pregue o evangelho, e se for necessário, use palavras. E essa é interessante porque é uma frase que a gente consegue entender assim o que ele estava querendo dizer. Mas ela não deixa de ser uma frase perigosa. Se a gente for pensar assim biblicamente, exegeticamente, essa frase está incorreta. Porque a intenção talvez é dizer o seguinte: olha, você tem que pregar o evangelho com a sua vida. E a gente chega nessa conclusão porque a gente sabe que as ordens, né, franciscanas, enfim, outras dominicanas, elas tinham esse aspecto de mostrar por meio da vida prática o evangelho, a ação de Deus. Então era por isso que eles abriam mão das suas riquezas, eles viravam mendicantes, eles saíam pelas ruas, eles dividiam o pão, ou seja, eles abriam mão dos seus recursos, tinham uma vida de pobreza, faziam votos de pobreza, inclusive, e eles se preocupavam muito com as mazelas da sociedade. E aí eles entendiam, então, que agindo assim, você já está pregando o evangelho. E aí, se for necessário, aí você profere algumas palavras, mas que por meio da sua vida, do seu estilo de vida, você já estaria demonstrando, pregando o evangelho para as pessoas. Mas o que o livro de Atos aqui nos ensina é que é o contrário, porque pregar o evangelho, biblicamente falando, pressupõe necessariamente a utilização das palavras. Porque Romanos, capítulo 10, vai falar lá, né? O apóstolo Paulo fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. E talvez um termo melhor é a pregação da palavra. Então, a fé, ela é gerada no coração por meio de ouvir a mensagem anunciada. O que isso significa? Que essa frase acaba perdendo o efeito, é mais ou menos assim, como se ele tivesse dito: em todo tempo coma,
e se for necessário, use a boca. É mais ou menos isso que ele está falando. Coma, e se for necessário, você usa a boca. Ué, mas tem como você comer sem usar a boca? Anunciar o evangelho, ou seja, testemunhar, tem a ver necessariamente com transmitir uma mensagem. E para além de transmitir a mensagem, testificar a sua convicção por meio da forma que você vive. Mas uma coisa, ela não necessariamente anula a outra. E eu quero destacar aqui exatamente o versículo 8, porque é isso que ele fala para nós. Olha só o 8 lá. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa formatação que o Evangelho faz de pegar alguém como eu, como você, e transformar numa testemunha de Jesus, ela passa por este processo do versículo 8 aqui. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a primeira palavra que eu gostaria de destacar aqui é esse aspecto da capacitação. Porque o versículo diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E isso aqui é algo importante a gente notar, porque vocês perceberam que na leitura do texto, o que está acontecendo? O contexto é Jesus indo embora, né? Jesus está falando com os seus discípulos e, de repente, ele vai embora, ele é assunto aos céus, ele sobe. E é exatamente essa ideia da capacitação. Cristo vai, mas o Espírito Santo vem. É essa transição que está acontecendo. O Espírito Santo vem sobre a vida dos crentes agora, para fazer o quê? Para conceder poder. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Receber poder é receber essa capacitação do alto. Todos nós que somos discípulos de Jesus, que cremos em Jesus, nós recebemos uma capacitação do Espírito Santo. E isso significa que por meio do Espírito Santo, em nós, Jesus continua a sua missão através da igreja. Ou seja, nós recebemos poder para continuar a obra que Jesus começou. Então, a redenção foi consumada por Jesus. Mas agora alguém precisa levar essa mensagem, anunciar essa mensagem. E é interessante porque essa capacitação divina, ela é necessária. Por exemplo, por que eles apenas não podiam sair falando o que Jesus os ensinou e os instruiu? Por que para sair falando eles precisam da capacitação do Espírito Santo? Já pensou nisso? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu nem preciso do Espírito Santo, é só sair repetindo o que Jesus disse, Mas eles precisavam do Espírito Santo, por quê? Porque o reino de Deus, ele não é um reino terreno. Ele não é desse mundo. Portanto, o método que Deus usa, ele também não é sobre os recursos e a retórica humana. A obra de Deus depende necessariamente da presença de Deus e do poder e da graça de Deus para que se consuma. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Os discípulos precisam da capacitação porque o reino de Deus ele não é um reino desse mundo, ele não é um reino natural. E aqui que está o problema, porque Jesus está falando com os judeus, e a gente sabe muito bem que os judeus, inclusive os discípulos de Jesus, eles tinham um problema. Porque eles pensavam que o reino de Deus era um reino, seria instaurado de maneira natural e não espiritual. A cabeça deles aqui está exatamente nisso, porque quando Jesus consuma, ele ressuscita, o texto fala que eles passaram aqui cerca de 40 dias convivendo com Jesus, e aí Jesus fala, ok, vamos para frente. E qual que é o pensamento deles? Quando Jesus fala, vamos para frente, eles acham que tem a ver agora com um reino terreno que vai ser instaurado. E aí eles perguntam para Jesus, olha, é agora que vai ser instaurado o reino? O que eles estão pensando? Que haveria ali uma espécie agora de limpa no território judaico, né? Que os romanos seriam vencidos, enfim, que o shalom, a paz de Deus seria estabelecida, e eles, de maneira terrena, viveriam o reino de Deus.
E isso daqui precisa ser corrigido, porque os discípulos pensavam que o reino de Deus era terreno e não espiritual. Mas isso não era um problema só dos discípulos lá. Hoje, muitas pessoas, muitos seguidores de Jesus ainda pensam assim, que o reino de Deus é sobre um mundo terreno, um mundo natural. E a gente precisa da capacitação do Espírito Santo para entender que o reino dos céus não tem nada a ver com esse mundo natural. Ele é espiritual. Mas os judeus e os discípulos também pensavam que, para além de ser natural, o reino de Deus era regional e não universal. A gente estuda ali, né, a questão da missão centrípeta e missão centrífuga, né? A missão centrípeta era aquela baseada no Antigo Testamento. Qual era a missão, vamos pensar assim, do povo de Deus no Antigo Testamento? A missão principal do povo era não se misturar. Vocês lembram? A gente vai ter uma série de recomendações sobre Deus falando, ó, se santifiquem, se separem, não se misturem com ninguém. Não é para casar com gente de fora, não é para se meter com essa gente. Vocês são um povo separado. E essa missão, então, ela era, nesse sentido, centrípeta, ela era para dentro. Era uma manutenção interna do povo de Deus. Só que agora, e Atos está deixando isso bem claro, e Jesus já, por meio do seu ministério, por meio da sua prática, e por meio do seu ensino, ele já está indicando que mudou essa ênfase. A missão agora não é centrípeta, ela não tem a ver com a manutenção do povo de Deus. Ela tem a ver agora com essa missão centrífuga, ou seja, é onde o povo de Deus agora é enviado para se misturar, assim, para ir para o mundo. Não para se separar, mas para levar agora a mensagem do Evangelho. Então, os judeus achavam que Jesus tinha vindo para eles. Eles, inclusive, quando Jesus fala que, olha, vocês fiquem aí, vocês serão minhas testemunhas, daí ele fala, em Jerusalém, na Judéia, beleza, até a Judéia está tudo bem. Aí ele vem, Samaria, meu Deus do céu. Aí Jesus está de brincadeira, né? Como assim? Vai sair do nosso arraial, o evangelho é para ir para o samaritano. E mais do que isso, para ir para os gentios, porque tem os samaritanos e aí vai para todo mundo. Como assim? Então, a capacitação do Espírito Santo é para entender que Jesus não tem um grupinho só de pessoas, não. O evangelho é para ser anunciado, não é para a gente ficar fazendo só a manutenção da nossa fé, mas é para a gente divulgar a nossa fé. Isso é ser testemunha. É por isso que eu e você somos capacitados pelo Espírito Santo. Eles também pensavam, para além disso, que o reino de Deus era um reino estático e não um reino em movimento gradual. Então, ok, é para acontecer todas essas coisas, mas vai ser aqui e o resto que venha até nós, e quem quiser ser abençoado, venha até aqui, porque nós vamos ficar parados aqui. Mas o reino de Deus é um reino de movimento. Agora Jesus está falando assim, vocês não vão ficar aqui, vocês vão ir até as pessoas. Então, se a ênfase antes era, alguém quer ser abençoado, que venha até nós. Agora o que Jesus está ensinando é que você precisa ser um abençoador. E não é as pessoas que precisam vir até você, é você que precisa ir até as pessoas. Por isso que o chamado é para ir. É isso que a palavra igreja significa. Aqueles que são chamados para sair. Um segundo aspecto aqui, que aparece, né, no versículo 8, é recebereis poder, ou seja, vocês vão receber uma capacitação do Espírito Santo. Isso já indica aqui que não é pelo poder do intelecto, não é pelo poder da vontade, não é pelo poder da eloquência humana. É preciso do Espírito Santo agindo neles, em nós e por meio de nós. Mas o versículo diz assim, e ser-me-eis testemunhas. Isso aqui também é interessante porque a palavra que eu destaco aqui é intencionalidade. Quando a gente fala de testemunha, talvez você vai lembrar desse termo pelo aspecto mais, aquele linguajar mais jurídico, né? Então, o que é uma testemunha? A gente vai pensar lá que no processo judicial existem pessoas que são interrogadas e aí são apresentadas testemunhas. Essas testemunhas, né, vão lá, vão fazer um juramento de que elas vão reproduzir aquilo que elas
viram e aquilo que elas ouviram de maneira fidedigna, né? Então, quando a gente pensa numa testemunha, a gente está falando disso. É alguém que testemunhou, é alguém que viu e ele vai falar sobre aquilo que ele viu e ouviu. Mas testemunha é uma palavra bem importante no livro de Atos. Aliás, eu anotei aqui, a palavra testemunha aparece 29 vezes na forma de substantivo ou verbo. E sim, tem essa conotação. Uma testemunha é alguém que relata o que viu e o que ouviu. Isso é um fato. Só que, para além disso, a palavra testemunha, ela é uma tradução de uma outra palavra grega, que no original significa mártir. É de onde vem a palavra martírio. Ou seja, uma testemunha é alguém que vai relatar sobre aquilo que ela viu, sobre aquilo que ela ouviu. Agora, essa pessoa, essa testemunha, ela é alguém que está pronta a dar a sua própria vida para testificar aquilo que ela viu e ouviu. Então, uma testemunha, nos termos que Atos está colocando aqui para a gente, ser-me-eis testemunhas, ela implica na disposição íntima de uma pessoa de não apenas sofrer, mas até de se sacrificar pela causa que ela está defendendo. Então, mártir tem a ver com isso. É alguém que fala sobre o que viu e ouviu, mas defende com a própria vida para que aquilo que ela viu e ouviu seja divulgado. Você pode ser uma testemunha no sentido de ver e ouvir e guardar, e não se envolver. Eu vi, mas eu vou ficar quieto. Não, eu sei a verdade, mas eu não vou compartilhar. Não é esse tipo de definição que a palavra aqui, ser-me-eis testemunhas, quer dizer. Ela quer dizer assim, você viu, você ouviu e agora é uma obrigação. Você, por ter visto, por você ter ouvido, agora você tem a obrigação de defender isso e divulgar isso, mesmo que custe sofrimento e a própria vida. Aí mudou um pouquinho, né? Agora ficou mais complicado ser testemunha, né? Mas é exatamente isso que o texto está indicando para a gente. Intencionalidade. O Espírito Santo vem e capacita para uma intenção bem específica, para que eu e para que você sejamos testemunhas daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos a respeito de Jesus. E para encerrar, o texto fala, vocês receberão poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas. E agora a última parte, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E a palavra em destaque aqui é a mobilidade. Os discípulos foram desafiados a testemunhar por onde quer que eles fossem. E nós também somos desafiados por essa mesma palavra. Nós somos desafiados pelo Senhor a também, por onde quer que a gente vá, a gente leve o Evangelho. Esse é o desafio para nós, essa é a missão. Você entende? Não é para a gente ficar preocupado com que dia que Jesus vai voltar, se é agora que ele vai fazer isso ou aquilo, por que ele faz isso e deixa de fazer aquilo, por que ele não intervém desse jeito, ou por que ele não faz. Não é essa a nossa missão. A nossa missão é bem específica, que a gente recebeu uma capacitação, essa capacitação foi intencional para que a gente seja uma testemunha, mas que a gente seja uma testemunha enquanto a gente está indo pela nossa vida. E isso tem a ver aqui, por que eles têm que ir, qual é a importância de a gente se mobilizar, ou seja, de enquanto a gente se movimenta na vida, a gente vai partilhando e vivendo o Evangelho. Porque por meio disso, por meio de testemunhar por onde a gente vai, a gente consegue exercitar o perdão, por exemplo. Quando Jesus fala para os discípulos, vocês vão a Jerusalém, Judéia, vocês vão para Samaria, e vocês vão inclusive para os gentios também. O que Jesus está fazendo? Quando os discípulos saem em missão, e eles começam a adentrar e ensinar e falar para samaritanos e para gentios sobre aquilo que eles viram e ouviram,
eles estão exercitando o perdão, porque a gente sabe que existiam barreiras aqui, que eram antigas entre esses povos. Barreiras culturais, barreiras raciais, barreiras religiosas, que separavam judeus do restante do mundo. Então, essa ideia de se mobilizar, de sair, é entrar na realidade das pessoas. Vocês têm que parar de ser judeu, é isso que Jesus está falando. Vocês têm que começar a ser cristão agora, discípulo. E uma das formas de ser discípulo é exercitando o amor de Deus, que na prática tem muito a ver com perdão. O que Jesus está falando é, quando vocês forem ser testemunhas lá em Samaria, vocês vão precisar perdoar eles. É isso que Jesus está falando. Da mesma forma que para nós, às vezes, compartilhar o evangelho com algumas pessoas é difícil também. Viver o evangelho, ser testemunha, às vezes é difícil, porque exige de nós que para que a gente consiga falar sobre o amor de Deus, antes a gente tenha que quebrar essa barreira e perdoar alguém. Não tem como falar do amor de Deus se a gente está bloqueado por uma parede de conflito. Então, o que Jesus está fazendo é exatamente isso. Vocês vão ser testemunhas enquanto vocês vão pelo mundo. Vocês não vão ficar parados. Mas ir tem a ver com isso, tem a ver com enfrentar esses dilemas, essas oposições, essas dificuldades. É isso que uma testemunha faz. Por quê? Porque ela necessariamente precisa falar daquilo que ela viu e daquilo que ela ouviu. O mais bonito aqui é que a gente sabe que onde o evangelho chega, os muros são derrubados. Onde quer que o evangelho chegue, a inimizade acaba. O poder do Espírito Santo capacita a igreja a amar os inimigos. E para amar inimigos, a gente precisa ir onde eles estão. Eu não sei, de repente alguém que representa aí um inimigo para você, alguma oposição, algum conflito, mas saiba que você precisa ser testemunha aí. Ser testemunha de Jesus tem a ver com isso. Abrir mão dos seus deleites, da sua própria satisfação. Lembra? Ser testemunha tem a ver com padecer também, por aquilo que você acredita. O evangelho, ele existe para quebrar barreiras, existe para aproximar pessoas, e ao nos aproximarmos, a gente consegue fazer aquelas pessoas que outrora estavam afastadas, a gente se aproxima delas, e por meio dessa aproximação a gente aproxima elas de Deus também. Você quer aproximar alguém de Deus? Se aproxime dessa pessoa. Compartilhe o evangelho e viva ele, e você vai ver os resultados disso. Mas também, quando nós estamos testemunhando e estamos indo, não só nós exercitamos, né, esse perdão, mas a gente também exercita a proclamação do evangelho. Por quê? O projeto de Deus, e guarde isso com você, o projeto de Deus é o evangelho todo, por meio de toda a igreja, para todo homem em todo o mundo. Então, você, como discípulo de Jesus, é necessário. Porque existe uma demanda de pessoas que é para você testemunhar. Existe uma demanda de pessoas que é para mim testemunhar. Então, você entende que quando todos nós estamos mobilizados neste projeto de Deus, a gente começa a, de fato, alcançar os propósitos, os objetivos, porque nós começamos a ser testemunha, e testemunha é quando cada um de nós, aonde está, nos ciclos e nos círculos de relacionamento que nós temos, nós somos discípulos de Jesus. Você tem acesso a pessoas que eu jamais terei. Da mesma forma que eu tenho acesso a pessoas que vocês não terão. E quando eu sou discípulo onde eu estou e você é discípulo onde você está, então o reino de Deus está aumentando, o reino de Deus está em movimento. Nós exercitamos a proclamação. Se a gente ficar só aqui dentro, vocês vão provavelmente ouvir aqui 3 ou 4 irmãos proclamando o evangelho aqui nos domingos. Mas o fato de você ser chamado para ser testemunha indica que proclamar essa mensagem é a sua tarefa também. Os discípulos eram testemunhas que haviam presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Cristo.
E essa notícia da exaltação de Cristo, de ele ter ressurgido dentre os mortos, deveria ser anunciada até os confins da terra. E ainda que, para isso, o preço fosse a própria morte. E daí a gente vai vendo essa noção assim no cristianismo de martírio. Porque Jesus morreu, mas os apóstolos de Jesus, os seguidores dele, também morreram por causa dessa mensagem. E não parou lá nos apóstolos, mas isso ao longo da história vem se repetindo. E eu encerro aqui exatamente com essa aplicação aqui, com essa provocação para vocês. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Essa é uma das repetições que a gente vê na patrística, muitos pais da igreja mencionaram isso. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Isso não mudou. A sã doutrina, ela não é um escapismo. A sã doutrina não existe para que a gente seja instruído e aí a gente fique protegido. Mas a sã doutrina, ela nos capacita para sermos mártires, testemunhas dessa mensagem. Você crê que Jesus ressuscitou? Então você necessariamente precisa falar sobre isso. Mas falar sobre isso não é tão popular em alguns lugares. E talvez a gente esteja desperdiçando isso, porque por enquanto nós podemos, ainda que haja alguma oposição ideológica, mas a gente tem a liberdade de falar. Mas quando a gente vai acompanhando isso pelo mundo, a gente vai percebendo que existem lugares, existem países que isso não é uma alternativa. Não é um estado laico, onde você pode manifestar a sua fé e talvez tenha alguns protestos com alguns cartazes. Vocês têm ouvido notícias da Síria, por exemplo, nessa semana aí. Novamente, igrejas sendo queimadas, pastores, líderes das igrejas sendo martirizados, mulheres, crianças sendo decapitados na frente dos seus familiares. Isso tem acontecido pelo mundo. E aí você pensa assim, isso vai acovardar, isso vai conter o cristianismo. Se a gente matar algumas testemunhas, eles vão ter medo e vão parar. E aí você vê o povo indo para a rua e dizendo, nós somos cristãos. Vocês mataram alguns, mas vem pegar a gente, está todo mundo aqui, ó. A gente está aqui na rua, a gente não está escondido não. Nós estamos aqui para manifestar a nossa fé em Jesus. Então, essa é a pergunta para a gente. Você tem sido, de fato, um mártir, uma testemunha do Evangelho? A gente sabe que para fazer qualquer coisa bem, a gente precisa de empenho, disciplina e muita prática. Eu lembro, para encerrar aqui, de uma ilustração de um jovem que estava assistindo uma apresentação, um concerto, e de um violinista, e ele muito ali impressionado com a habilidade daquele violinista, e ele ali fazendo as suas músicas, algumas composições próprias, e ele dá um jeito de conseguir lá no camarim, depois da apresentação, para pegar um autógrafo, e quando ele entra no camarim, o violinista está ali, um senhor já, guardando seu instrumento, ele entra lá, pede para tirar uma foto, pede um autógrafo, e ele emite a seguinte frase para esse violinista, ele fala, senhor, eu daria a minha vida para tocar igual você. Eu daria tudo, daria a minha vida para tocar igual você. E aí o violinista responde para ele, pois é, eu dei a minha vida para tocar desse jeito. Então, não há nada na nossa vida que a gente faça bem, que a gente seja perito, que a gente desenvolva sem a gente praticar. E talvez seja isso que esteja faltando para nós. A gente tem a sã doutrina, a gente tem a mensagem correta, mas talvez esteja faltando a gente anunciá-la, a gente praticar o evangelismo, a gente praticar o compartilhar dessa mensagem que salvou você. É uma boa nova, é uma boa notícia. E eu quero que você saiba
que você é capacitado para isso. O Espírito Santo nos capacitou para sermos testemunhas em todos os lugares que a gente esteja. Que esse desafio seja aceito por todos nós e que a gente encontre maneiras de levar, né, o Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos mais uma vez, te agradecemos por sua palavra, te agradecemos pelas instruções que o Senhor nos dá e pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude. Nessa noite nós fomos lembrados, fomos provocados, ó Deus, a pensar nessa responsabilidade que temos. Se uma vez nós ouvimos o Evangelho, se uma vez nós cremos no Evangelho, se de alguma forma os nossos olhos espirituais foram abertos e nós contemplamos o Senhor ressurreto, então nós temos a obrigação de contar ao mundo isso, independente do que isso nos custe. Mas talvez, ó Deus, a gente precisa desenvolver de fato a prática disso. Talvez a gente precise aprimorar essa ferramenta do evangelismo por meio de fazê-lo. Dá graça, ó Deus, aos meus irmãos, que o Senhor promova oportunidades nessa semana para que eles consigam, ó Deus, partilhar essa mensagem com os seus amigos, familiares, com aqueles que o Senhor colocar diante deles, Pai. Nós sabemos que nós temos que viver, sim, o Evangelho. E essa é a nossa missão, inclusive a missão que nós estabelecemos, ó Deus, para essa comunidade. A nossa missão é viver e partilhar o Evangelho, compartilhar a mensagem do Evangelho. Que a gente internalize isso, ó Deus, e que a gente não fique satisfeito em apenas conhecer a verdade, mas que a gente tenha prazer em anunciá-la também. Abençoe o teu povo, abençoe sua igreja, em nome de Jesus. Amém.